E aí, pessoas do bem, hoje nossa videoaula vai tratar de um dos assuntos mais polêmicos da filosofia. Queremos falar sobre racionalismo moderno e toda a relação que a filosofia e a matemática podem estabelecer. Roda essa vinheta! Racionalismo moderno. Esse é o assunto da nossa videoaula de hoje. Vamos tentar entender a relação entre o René Descartes, a filosofia e a matemática. Eu sei que todas as vezes que falamos a palavra matemática, surge um frio na tua espinha. Eu sei que as provas de matemática nos deixam ansiosos, nervosos, apreensivos e que nada nesse mundo consegue nos acalmar. Aliás, eu gostaria de tentar entender quem é que inventou a matemática. Porque nós fazemos um cálculo inteiro de uma página inteira e chegamos ao resultado 93. E o professor dá o gabarito como errado, porque a resposta seria 93,5. Poxa vida, professor, arredonda isso aí, porque 93, 93,5 não é a mesma coisa? Não. Pois é, a matemática ela sempre foi e ela sempre será uma ciência exata. E essa exatidão que existe na matemática exige dela critérios lógicos, racionais, imperativos, o que dá à ciência matemática uma segurança, uma racionalidade própria das ciências exatas. Por isso que o autor de hoje, René Descartes, este rapazinho lindo e maravilhoso, é o cara que consegue estabelecer as relações entre as verdades da matemática e as verdades da filosofia. Tentar explicar a natureza a partir de alguns princípios lógicos e matemáticos. E para isso, o Descartes estabelece uma linha de raciocínio, uma forma de pensamento baseada em algumas características propriamente filosóficas. René Descartes já é assunto da prova do Enem há algum tempo. É um autor que volta e meia aparece nas nossas questões. Agora, quando nos dedicamos a entender o pensamento desse homem, a primeira coisa que deve automaticamente surgir no teu pensamento é o método cartesiano. Mas eu já estudei método cartesiano na matemática, professor. Sim, queridão, tu já estudou método cartesiano na matemática. O problema é que a partir de agora, ele também vai ser objeto de estudo da filosofia. Para nós, o método cartesiano está alicerçado em uma das características mais essenciais do pensamento filosófico, a dúvida. Duvidar é uma atitude essencialmente filosófica. O nosso amigo René Descartes, ao tentar estudar a história do pensamento científico e ao tentar perceber o papel da ciência, percebeu a necessidade de estabelecer critérios lógicos, racionais e matemáticos para construir a verdade. O nosso objetivo agora é tentarmos entender como que a verdade se estabelece na ciência. Para chegar às verdades lógicas, matemáticas e científicas, o Descartes ele construiu um método alicerçado na dúvida. Mas não uma dúvida aleatória, uma dúvida sobre tudo e sobre todos. Você perguntar o horário para alguém, perguntar as horas e a pessoa te responder, mas o que é o tempo para ti? Não, não é só uma pergunta sobre qualquer coisa.
é uma pergunta organizada, é uma pergunta sistêmica, é uma dúvida metódica. Essa dúvida metódica começa questionando os sentidos. Tudo aquilo que, de alguma maneira, o nosso cérebro, a nossa mente, ela capta da percepção, das sensações. As nossas sensações, elas são enganadoras. Elas formam ideias que foram adquiridas ao longo da nossa experiência e que muitas vezes podem conduzir o nosso intelecto a erros. Os sentidos nos enganam. Duvidar dos sentidos, duvidar dos sonhos e até mesmo se perguntar se não há um gênio maligno por trás da matemática. Até mesmo se perguntar se não existe um gênio enganador que conduz o nosso pensamento a uma forma errada de se pensar. Tudo isso faz parte da filosofia do Descartes. Uma primeira fase completamente cética. Dizer que na primeira fase do pensamento cartesiano há um ceticismo não reduz o Descartes a um homem cético. Isso é muito importante que você tenha clareza. Porque Descartes não será cético por toda a sua vida. Descartes será cético nessa primeira fase do pensamento, chamada fase da dúvida metódica, ou da dúvida cartesiana. Ora, nós já conhecemos a palavra ceticismo. Tu estás lembrado? Não. Essa palavra ceticismo, ela nasce lá no período helênico, um período de transição entre a era grega e a era romana. Era uma escola helênica, fundada por um cara chamado Pirro. Esse homem dizia que a vida tranquila, a vida moderada, a vida ataráxica, só poderia ser alcançada de forma incrédula, quando o homem possuísse uma dúvida constante acerca de tudo. Isso é o ceticismo. Por isso que a gente não pode reduzir o pensamento cartesiano ao ceticismo. Dizer que Descartes é cético é um equívoco bastante grande, porque num determinado momento da sua obra, num determinado momento do seu pensamento, haverá uma verdade, haverá uma certeza, haverá alguma coisa que torna possível o conhecimento. E essa verdade, essa certeza, ela nasce de uma maneira muito bonita, muito perfeita dentro da história da filosofia. O René Descartes diz que podemos duvidar de tudo. Aliás, devemos duvidar de tudo. Da ciência, dos sentidos, dos sonhos, da matemática, até mesmo da nossa própria existência. Eu posso duvidar de tudo. Eu só não posso duvidar que eu estou duvidando. A certeza de estar duvidando é a certeza de estar pensando. E tudo isso deve te levar a uma determinada frase, a um determinado raciocínio, a um determinado pensamento que eu tenho certeza que você já encontrou nas suas avaliações. E é ele. Penso, logo existo. Dá para fazer até um funk do penso, logo existo. Penso, logo existo. Penso, logo existe. Ó. O funk é vida. O funk é vida. Okay? Essa verdade complexa e ao mesmo tempo racional, ela é chamada na filosofia de cogito. É a certeza que funda a ciência. É a certeza que funda o conhecimento. Por isso, para Descartes, pensar e duvidar são duas palavrinhas que estão associadas
sempre a racionalidade. O legal de tudo isso é que depois de ter encontrado o cogito, depois de ter encontrado essa certeza que o Descartes tanto fala, nós começamos a construir um pensamento científico alicerçado em algumas verdades que são inquestionáveis. A razão, ela é uma certeza e ela vai fundar o pensamento científico. O método cartesiano parte de um raciocínio muito simples, similar a um funil. A ideia de que todos os pensamentos e todas as verdades passam pelo funil da dúvida. A dúvida, ela seleciona aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial para a ciência. Depois destas verdades terem passado pelo funil, Descartes classifica as ideias entre ideias simples e ideias complexas e estuda cada uma delas separadamente. Após estudar as ideias simples e as ideias complexas, Descartes classifica, organiza e revisa todo o pensamento humano de uma forma essencialmente racional. Agora, o que eu quero que tu observe, queridão, o que eu quero que tu observe, queridona, é que todo conhecimento humano em Descartes passou pelo crivo da dúvida. Não existe uma verdade que seja construída que não tenha passado pela dúvida cartesiana. Então, quando na tua cabecinha surgir alguma dúvida, algum questionamento, lembra da ideia do funil. Esse funil é a dúvida. Assim como em toda a filosofia, o pensamento cartesiano também apresenta os seus momentos mais complexos, os seus momentos mais difíceis. E uma dessas questões é a chamada regra da evidência. Essa regra, ela está baseada numa ideia muito simples. A ideia de que o nosso pensamento e a nossa razão pode pensar e questionar tudo aquilo que está no mundo. Eu posso pensar a existência de um carro, porque eu já vi um carro. Eu posso pensar a existência de um cavalo, porque eu já vi um cavalo. Eu posso pensar a existência de uma pessoa, porque eu já vi uma pessoa. Essas nossas ideias, tão evidentes e claras, partem da nossa construção racional. E isso temos clareza e distinção. E aí você pode me perguntar, mas e aquelas imagens místicas, mágicas, que muitas vezes se constroem? A imagem, por exemplo, de um unicórnio. A imagem, por exemplo, de uma fada. O poder mágico e encantatório do Harry Potter. Pois é, todas essas ideias que muitas vezes são trazidas pela arte, ou pela imaginação, ou pela criatividade, podem ser pensadas com uma certa clareza. Essas ideias, elas existem na nossa mente. E sabe o que fundamenta cada uma dessas ideias? Descartes diz que o nosso cérebro, a nossa mente, só consegue imaginar ou pensar esses seres infinitos, esses seres imaginários, porque nós conseguimos compreender racionalmente a ideia de Deus. Deus associado à razão? Pois é, queridão. A ideia de Deus, ela também está presente no pensamento cartesiano. Porque se conseguimos imaginar Deus como algo infinito, como algo ilimitado, também conseguiremos pensar elementos da imaginação, do mundo fictício, da arte. Podemos imaginar até mesmo um unicórnio alado.
A partir de agora, quando encontrarmos uma questão de Descartes na prova, quando encontrarmos uma questão de racionalismo moderno na prova, existe uma série de palavrinhas e de ideias que precisam estar associadas e que podem te ajudar a resolver a questão. Ideias como dúvida, razão, método, cogito e, para terminar, lembrar sempre da grande frase, do grande raciocínio que aprendemos e conhecemos nessa videoaula. Penso, logo existo. Conseguiu perceber o quanto a matemática do Descartes, o pensamento racional, a certeza da dúvida, ela está presente na filosofia? A partir de agora, duvidar é um ato filosófico. É muito legal questionarmos, nos perguntarmos, sermos pessoas mais críticas em relação ao mundo em que vivemos. Então, eu te deixo um desafio. A partir de agora, eu quero uma pessoa mais questionadora. Eu quero um aluno mais crítico. Eu quero que você passe a se perguntar sobre o mundo que te circunda. E deixo aqui o meu beijo muito fofo e até o próximo encontro. Tudo tranquilo, tudo favorável, tudo belezinha? Pois bem, então vai aqui, ó, curte esse vídeo, te inscreve no nosso canal e se surgiu alguma dúvida, algum questionamento, envia para o Pergunte que nós estaremos lá prontos para te ajudar. Um super beijo!